Hello, guys and girls! I'm back. Voltamos! É a segunda série. Vamos lá, cadê esse pessoal maravilhoso? Cadê esses alunos fantásticos? Passamos aqui o primeiro momento da nossa aula treinando. Muita informação para você aqui na segunda série, sempre com muitas possibilidades e relembrando sempre muitas coisas já ministradas aqui para você. Porque o importante é sempre fazermos uma revisão. Uma revisão da irmã, da prima, da grande revisão. Tá? Para você não perder nenhum detalhe. Nós estávamos treinando aqui, gente, questões mistas, né? E paramos numa questão envolvendo as link words. As palavras que conectam. Elas criam uma ponte de maior coesão textual. Elas me dão um maior entendimento. Por exemplo, never above you, nunca acima de você. Never below you, nunca, né, abaixo de você. Always, always beside you, sempre do teu lado. O beside, no caso aí, ele está me dando ideia de preposição. Ele é uma preposiçãozinha nesse caso aí, né? Demonstrando ideia de lugar, viu, seus ilustres? Os vocábulos no início das três frases são classificados como? Se ele disse no início das três frases, nós temos aqui, nesse exato momento, nós temos never, nunca, nós temos always, sempre. Você tem aí advérbio, e é um advérbio de frequência. Por falar em advérbio de frequência, é bom lembrarmos o seguinte, tá? Esses advérbios de frequência, eles ocupam duas posições. Tá? Então vamos lá. Verbo igual a to be. O advérbio de frequência vem depois. Se você tiver um verbo e ele for diferente de to be, ou seja, um verbo qualquer, que não seja o to be. Então, nesse caso, o advérbio de frequência, ele vem antes. Certinho? Meus ilustres. Aí nós estamos falando de verbo. Cuidado. Então, duas posições, né? Corre o risco de um dia você observar isso dentro de uma sentença e dizer, gente, por que aqui, nesse primeira sentença, veio nessa posição e agora já veio nessa outra posição? Por quê? Tem essas duas posições que eu estou dizendo para você. Eu posso dizer que ela está sempre... She is always, always, ela está sempre, tá, atrasada, tá? E agora eu vou dizer que ela sempre, she always comes home late. Ela sempre vem para casa tarde. Percebeu? Nós temos aqui o verbo diferente do verbo to be. Advérbio de frequência vem antes. Verbo igual ao verbo to be. Advérbio de frequência vem depois. Alguns vestibulares ainda hoje usam muito esse tipo de conhecimento, tá? Então, por isso que é sempre muito bom a gente estar sempre nessa vibe de revisar. A intenção comunicativa do autor ao fazer uso da estrutura verbal. Qual é a estrutura verbal que ele empregou aqui? Vamos lá. Você tem will e won't.
Esse menino aqui, senhores, ele é a abreviação de will mais not. Tá? Quando fizemos o reconhecimento desses 3 itens, então esses 3 itens aqui, eles contêm, tá? Verbo na base, verbo na base, verbo na base. Certinho? Esses 3 itens, assim sendo, ó, está na forma afirmativa. Então, você tem sujeito, I, mais auxiliar, will, mais verbo, na base. Isso aqui é dizer referência do simple future. Professor, e esse want é forma negativa? Fazendo aí a forma negativa. Então, I will always find you. Eu sempre vou te encontrar, te achar. I will always protect you. Eu sempre vou te proteger. I won't let you down. Olha aí. Eu não decepcionarei, né? Eu prometo. I promise. A intenção comunicativa do autor ao fazer uso da estrutura verbal, lembra daquela música Don't Let Me Down, né? Don't let me down. É linda essa música. Não me decepcione. Tá? Olha aqui. Enfatizar uma ação presente, não por causa do will, né? Afirmar sua intenção especulativa a ser realizada, ó. A ser realizada. Dizer de suas intenções passadas e arrependidas. Nada. Aí não tem nada de passado, então tá fora. Afirmar que algo aconteceria. Nós já vimos que esse termozinho aconteceria, essa terminaçãozinha aqui, você vai lembrar desse outro rapaz aqui, ó. Isso aí é chamado de condicional. Conditional. Ele é dado para a utilização de situações condicionais, polidas, educadas, formais. Por um exemplo, olha aqui um exemplozinho bem clássico. Would you like some soda, some coffee? Pronto, a pessoa chegou na sua residência, você quer ser educado, né, polido, você vai dizer, você gostaria de um pouco de café? Olha aí, a pessoa sendo educada. Você aceitaria um cafezinho? Né? Você gostaria de um pouco de café? Vou consertar bem aqui para colocarmos a tradução. Você gostaria de um pouco de café? Would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café, cidadão? Some tea? Né? Water? Água, juice? Né? Suco? Café. Com 2 Fs e 2 S. Tá? Quando você utiliza o would, ele tem essa terminação ria. E, obviamente, essa terminação ria, ela deixa algo mais ameno, né? Tá? Deixa algo mais confortável. Então, aqui, senhoritos, nós temos aqui com a resposta correta a letra B de bola. É a que mais vai, nesse sentido, afirmar a sua intenção especulativa futura, ou seja, afirmar algo a ser realizado. Né? Realizado. Letra B de bolacha. Text and reading. Text and reading. Vamos lá. Analisando a palavra it,
no parágrafo, we can say that. Podemos dizer que, that, né? We can say that. Ambos, both quer dizer ambos, ambos estão fazendo menção à palavra internet. Diz que o primeiro está relacionado com everywhere, em toda parte. O segundo está relacionado com vidas ou viver. O primeiro está relacionado com, como se fosse uma preposição. O segundo está relacionado com um verbo. Então, vamos ver esse it presente aí na sentença. The birth of the internet, né? Diz que é o nascimento da internet. Então, ele vai dizer que little by little, é uma expressãozinha dizendo que pouco a pouco, little by little, né? Pouco a pouco, a internet começou a spreading, disseminar everywhere, né? Por toda parte. A se espalhar por toda parte, ficar conhecido por toda parte. Because of, devido a, por causa dos novos avanços tecnológicos. Né? Por causa, because of, né? Por causa, because of, dos novos avanços tecnológicos, ó. Dos novos avanços tecnológicos. Os novos avanços tecnológicos. E hoje em dia, é esse it aí que ele quer. E hoje em dia, esse it que está se referenciando a quem? Né? E hoje em dia, is so important, é tão importante, that our lives, nossas vidas, would not be the same. Nossas vidas não seriam a mesma. Ó, as nossas vidas não seriam, nossas vidas não seriam as mesmas. Without it, sem ela. Aí mais um aqui, ó. Without it, sem ela. Ela quem? A internet. Então, pouco a pouco, a internet começou a se popularizar por todas as partes. Everywhere. Por todo lugar. Né? Em todos os lugares. Everywhere. É claro, of course, going to the moon, né? Ir à lua, was, né? Foi extremamente importante, um evento extremamente importante, um grande feito histórico. Mas, o nascimento da internet, the birth of, né? O nascimento da internet, provou ser o mais significante fato histórico. Mankind quer dizer humanidade. Tá certo? Os dois itens lá fazem relação, né? Fazem menção a quem? Os dois itens lá fazem menção a quem? Relacionam-se aí com quem? Com a nossa querida internet. Então tá aí. Pouco a pouco a internet começou a se popularizar em todas as partes, né, a se espalhar para todas as partes, devido aos novos avanços tecnológicos, e hoje ela é tão importante que our lives, nossas vidas, would not be the same, não seriam as mesmas without it, sem ela. Sem quem? A internet. Pois bem, um modelo de questão
envolvendo aí o conhecimento do pronome. Vamos ver que pronome é esse agora. Eles são chamados de personal pronouns, né? Nós sabemos que esses pronomes, eles podem ser pronomes pessoais, né? Sujeito, subject, e objeto. Eles têm a capacidade de substituírem um nome para evitar a repetição desnecessária. Tá? Então, nós temos, ó, I, you, he, she, it, we, you e, ó, they. O objeto agora, ó, me, you, him, her, it, us, you e them. Uma das primeiras aulas que nós vimos durante o ano de 2022, quando nós estávamos revisando lá a carta dos pronomes. Esses pronomes, eles são cadeira cativa nas questões. Então, nós temos pronomes pessoais, nós temos os pronomes possessivos, aí ele é subdividido em possessivo adjetivo, que é aquele que vem antes de um substantivo, e o possessivo substantivo, o possessivo pronome, que ele vai evitar a repetição desnecessária, né? Por quê? Porque ele troca um possessivo adjetivo mais um substantivo. Então, ó, eu tenho as minhas ideias e você tem as suas, né? Suas o quê? Suas ideias. Então, I have my ideas and you have yours. Esse yours, ele é o possessivo substantivo. Ele está evitando a repetição de my ideas e your ideas, tá? Eu tenho aí também os pronomes chamados pronomes reflexivos, que são aqueles terminados em self ou selves. Os pronomes dados como reflexivos, eles podem ser reflexivos quando vêm depois de um verbo. Eles podem ser enfáticos do sujeito quando vem depois do sujeito ou no final da sentença fazendo menção ao sujeito. Eles podem ser enfáticos do objeto quando vem depois do objeto. E também são chamados de idiomáticos, pronomes idiomáticos. Ele vai receber uma preposição by, que é by, e depois vem esse by, vem o pronome terminado em self ou selves, e aí ele passa, né, idiomaticamente a significar sozinho, sem a ajuda de ninguém. Um dos últimos pronomes que nós fizemos revisão aqui na segunda série foram os pronomes chamados de pronomes relativos. E nós vimos que também eles aparecem muito em questões de provas. Lembrando que eles foram ministrados recentemente, com certeza vai te fazer companhia nas provas aí de final de ano. Não pense que está muito longe não, porque este aqui é o último dia já do mês de outubro, hoje 31 de outubro de 2022, senhores. E o modelo é esse. Ele vem dentro de um texto e ele vai perguntar a que ele faz referência, não é? Ou ele traz uma imagem e ele vai perguntar quantos pronomes, quantos e quais são os pronomes presentes na imagem. Então é muito fácil de aparecer esse tipo de questão. Tudo bom, Tatiana Alves? Welcome back, muito bem-vinda. E it's a pleasure for us. É um prazer para cada um de nós. Seguindo aqui a vibe. Outro modelo de questão é esse. Ele te traz um texto para você ter uma ideia qual é o gênero textual. Dentro dessa concepção do gênero textual, do tipo textual, ele vai querer, tipo, saber se é formal, se é informal, o conteúdo, né, o que é que eles estão debatendo
nesse texto, certo? Então vamos aqui observar. Alternância de turnos, texto extremamente curto, um texto fazendo uso de expressões do dia a dia, WhatsApp. E aí, qual é a nova, né? Hey man, hi buddy, né? Observe que eu tenho aqui muitas abreviações, tá? Um vocábulo realmente muito à vontade. Um vocábulo que está assim muito, mas muito à vontade. Eu já tenho como ter uma percepção que aqui os dois têm uma certa intimidade, né? Até mesmo porque ele diz, olha, eu não te vi lá na festa do Joe, tá? Eu não te vi lá na festa do Joe. Aí ele diz que I was visiting my grandma, que eu estava visitando a minha avó, cara. Ele diz assim, literalmente, ó, a minha avó, cara, tá? E aí, foi bom? Ah, foi maravilhoso, né? It was awesome. Sentimos falta de você lá. Aí ele diz que eu vou da próxima vez. I'm going next time. Vou da próxima. Da próxima vez eu vou. Olha aqui o wanna. Isso aqui só se observa em textos informais. Foi daí onde eu disse para vocês que dessas e outras, a própria palavra sure, né, muito utilizada quando se tem um grau de informalidade. Então, texto 2. Good morning, Mr. Morgan. Olha aqui. Muito bom dia, senhor Morgan. Good morning, Mrs. Johnson. Pronomezinho de tratamento. How are you doing today? Como o senhor vai hoje? Tá? I'm doing fine, thank you. Olha aqui. If you don't mind. Se você não se importa. Olha a outra construção. Gostaria de apresentar, introduce, né? Apresentar someone to you, alguém para você. Oh, it will be a pleasure. Oh, será um prazer. Será um prazer. Bom, como nós podemos nos certificar, aqui já fica tranquilo, porque eu já observo as frases são maiores, tem toda uma preocupação em não se utilizar, né, tantas formas contraídas, palavras e expressões do dia a dia, gírias, tá? Ele, ao contrário, ele usa pronomes de tratamento. A situação aqui ela é profissional, porque ele fala que vai ser o nosso novo CEO, né? Ó, CEO, tá? E aí você tem toda essa visão que é numa empresa, company, né? Bem-vindo à nossa empresa. Muito bem. Vamos ver o que é que ele quer desses dois textos. A sequência dialogal é a mais comum das sequências textuais, porque funciona como a espinha dorsal de vários gêneros orais do dia a dia, como a conversa informal, o debate e a entrevista. Levando-se em consideração os dois textos que nós vimos, nós podemos classificá-los respectivamente como sendo o quê? Será que eu tenho formal, formal, informal, formal, formal e informal? Os dois são informais. Um é informal e o outro pode ser tido como informal ou formal ao mesmo tempo. E aí? Se você disse que o primeiro é informal e o segundo é formal, percebeu bem por conta de uma série de fatores. Então, os textos informais são textos que vão apresentar sentenças menores, um maior número de contrações, algumas contrações usadas no dia a dia, tá? São gírias. Tá? Os textos formais já são textos que se preocupam mais
com o equilíbrio, né, das palavras, evita-se as contrações, você tem sentenças maiores, emprega-se expressões que demonstram o grau de polidez, como if you don't mind, né, se você não se importar, por um exemplo. As sentenças iniciadas com would, né, você tem essa preocupação, além de pronomes de tratamento e etc. Então, nós temos aí nesses dois sentidos, o primeiro informal e o segundo formal. Um texto deverazmente longo, né? Ele diz que a palavra do texto que exprime ideia de tempo. Então, qual dessas palavras aqui, ela comporta uma ideia de tempo? Gente, agora nós vamos precisar de um dicionáriozinho e para dar um tempinho para vocês procurarem aí, 2 minutinhos na tela, meu diretor. Uma das saídas, quando se envolve questões assim, ilustres, se eu tenho vocabulário, eu vou direto, mas ainda assim é mais aconselhável você voltar no texto, porque você tem uma visão, né, melhor, tá bom? Então ele diz que a maioria das pessoas, most people, né, que vêm aos Estados Unidos, may already know a few things, pode até saber, né, já conhecer
a few things, algumas coisas about the people. Conhecer algumas coisas, né, sobre as pessoas through TV, através da televisão, da TV. Although, embora, this is, of course, isso não é concernente a uma realidade pura, né? Some of, por causa de alguns dos estereótipos, né, eles são verdadeiros, especialmente, né, as questões de informalidade entre os americanos. As pessoas tendem a não esperar, not wait, to be introduced, a serem apresentadas. Will begin, começam logo a falar with strangers, com os estranhos, como se tivessem num bate-papo, né, entre pessoas conhecidas, ou então sentar uma perto da outra. É tudo que o brasileiro faz, né? O brasileiro, ele é muito nessa vibe, né? Ele nem conhece a pessoa, você conversa ali 10, 30 minutos, pronto, já é amigo, né? Senta perto um do outro. Não sei se vocês já notaram, quando você vai assistir um filme daí de fora, você nota que eles sentam, dificilmente eles vão sentar um do lado do outro. Normalmente é um de frente para o outro. Isso é um costume deles, é diferente do nosso aqui, né? Você já pega a cadeira, coloca lá do ladinho do outro, né? Que às vezes fica sem espaço até para movimentar os braços. São as questões culturais, lá da habilidade 8, elas têm aparecido muito em textos que envolvam esse tipo de comportamento, de preferências, essas situações de convivência, né? De convivência. Do dia a dia dos norte-americanos, da América do Norte, da Europa, tá? Então ele pegou algum desses itens e ele leva para que você tenha, né, a questão da ideia que vá ter o vocábulo e qual ideia ele vai gerar. É a de tempo. Você vai ter uma aqui que é enquanto, tá? E essa enquanto é a letra B de bolacha. While, pode até colocar aí. Enquanto, ela é muito utilizada. Enquanto. Vou botar aqui um exemplo. Eu estava estudando matemática while, olha o conector, enquanto você estava jogando, né? Enquanto você estava jogando bola. Então, duas situações estavam acontecendo simultaneamente no passado. Esses dois tempos aqui, ó, eles são chamados de passado progressivo, né? Olha aí, passado progressivos, doutores. Ele é feito com o uso de um auxiliar, porque nós não temos desinência. Também, né? Aí, ó, was, were. Nesse caso, o tempo vai receber esse auxiliar para forçar o verbo a receber o ing e dar esta terminação nossa. Estudando, jogando, dormindo, cozinhando, caminhando. Essas terminações são ocasionadas por esses tempos progressivos. Muito bacana. O propósito do texto é defender uma ideia, criticar os americanos, informar sobre os americanos, contar uma história engraçada ou contar uma história muito triste. Bom, a partir do momento que ele começa o texto, e esse texto ele diz que a maioria das pessoas que vão para os Estados Unidos podem já até conhecer algumas coisas sobre as pessoas através da TV. E embora, tá? Ele começa a falar do estereótipo dos americanos, principalmente no que se concerne às questões de
né, de relacionamento de amizade, né? E a questão inerente à informalidade. E aí ele vai narrar certas circunstâncias que as pessoas pagam, digamos assim, um mico, né? Quando não tem uma certa é, 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 informação do comportamento cultural deles, né? Ele diz até que os visitantes podem frequentemente ficar surpresos quando as pessoas são tão informais, né? A ponto de serem muito diretas ou até mesmo aparentar ser rudes. E eles lá, eles são muito diretos. Exemplo deles também tem os britânicos, né, que tem um, um humor negro. Eles lá são assim. Diria até para vocês que o estilo de brincadeira deles lá chegaria a ponto de constranger os brasileiros aqui. São brincadeiras assim meio que pesadas. Enfim. Então, o propósito é trazer informação, né, sobre o comportamento, sobre algumas curiosidades da cultura dos americanos, presente aí logo nas primeiras partezinhas do texto. De acordo com o texto, os americanos eles são o quê? Aqui eu tenho também uma outra questão envolvendo, não é, a parte que eles querem qualificar. Então, será que eles são tímidos? Será que eles são sorridentes? Será que são tristes? Será que eles são amigáveis, né? Amigáveis. Nós vimos que eles são realmente muito amigáveis. E isso você vai encontrar aqui, ó. Fala especialmente sobre as questões inerentes a, ó, certinho? Eles tratam diretamente disso. São realmente pessoas bem amigáveis, né? Bom, mais um texto. O texto é imagético, ele traz duas informações bem interessantes. Você vai ver duas criancinhas, né? Eles estão naquelas espécies de bags, né, que os papais gostam de usar com as mamães para ajudar a acomodar melhor as crianças e quando eles vão fazer compras, né? Coloca assim justamente para o menino não ficar pegando nada ou derrubar alguma coisa, etc. Aí, se você, o que é que chama a atenção? Eu tenho pessoas que são, né, de etnias diferentes, né? Aí você consegue ver que tem uma que é negra, a outra já é branca. Aí, com certeza, já está trazendo a velha, olha só, a velha situação envolvendo, né, racismo, etc. E o que, que ele quer colocar com isso? Será que os dois meninozinhos estão se estranhando ou eles estão se afinizando? É o primeiro item que você tem que levar em consideração. Outro detalhe, vamos para cá. A própria marca daqui, ó, Love sees no color. Ele diz que o amor não vê cor. O amor não vê cor, por assim dizer. E ele pega e coloca aqui, ó, diga não ao racismo. Ó, não poderia ser mais verdadeiro. Diga não ao racismo. Aqui embaixo ele diz o seguinte, ó, no one, ninguém nasce com essa aversão ou intolerância. Ó, deixa bem claro. Ele diz que ninguém nasce com essa intolerância. Então, o texto ele vai ser enriquecido através desses dois camaradinhas aqui, ó. Um tocando, querendo tocar o narizinho do outro, literalmente fazer amizade, né? E aí ele fala sobre crescer. Ó, cresceu em comunidades com pessoas de muitas raças, nacionalidades e culturas. In fact, myself, né? Olha só que
realmente não se leva, ó, cegueira para a cor. Bacana até aí? Vamos um pouquinho adiante. Considerando a expressão say, olha só, no to racism, aqui. No texto, o imperativo expressa o quê? Professor, como é que é esse negócio de imperativo, hein? Ora, vamos lá. Se eu digo assim, ó, let me alone, né? Se eu digo assim, ó, do it, vocês vão notar que eu vou iniciando sempre com o verbo. E agora? Don't go away. Além do verbo, eu iniciei com o don't. E agora? Do not enter. Além do verbo, iniciamos com do not. O que cada um desses itens tem em comum, gente? Está iniciando com o verbo e ele está dizendo para mim que nós temos um modo imperativo, né? O modo imperativo. Aqui no inglês é mais simples, né? Aqui no inglês é mais simples. Mas se formos falar do modo imperativo no espanhol, eu preciso aí de 4 declinações para entrar no modo imperativo do espanhol, né? Aqui não. Eu tiro esse to. E quando você faz isso, você deixou o verbo no imperativo. Com o to, ele fica ir. Sem o to, ele fica vá. Tá? Vá. Por isso, quando você está vendo os filmes de ação, você go, 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 né? Os caras estão dizendo assim, vai, 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 vai. Então, é tipo assim, modo imperativo. O modo imperativo, gente, ele não serve apenas para dar uma ordem. Ele também leva a um ponto de reflexão. Ele não é só mandamental, né? Ele é de orientação. Por um exemplo, quando nós vamos para a cozinha, né? E eu quero fazer um prato que eu não sei by heart, de cor, eu tenho que ter um gênero textual chamado de receita. Porque eu sei que lá nesse gênero textual receita, eu vou ter um texto descritivo que vai me dizer, não é, os ingredientes, o número dos ingredientes, a panela, etc. E eu vou ter o texto injuntivo, que é aquele que vai me orientar a fazer o step by step, o passo a passo, para eu poder realizar aquilo. Então, ali ele não está me orientando, tá? Então, aqui eu também posso ter um aconselhamento, né? Um aconselhamento, tipo, love you first. Love yourself first. Ame-se em primeiro lugar, né? Ele estaria nos dando uma advice, que é o verbo aconselhar, né? Orientar, aconselhar, certo? Aconselhamento. O mesmo texto em questão. A temática presente na postagem faz alusão ao quê? Machismo, sexismo, xenofobia, gordofobia ou racismo. Ficou bem claro que quando nós trabalhamos, né, com esse item aqui, tá? Quando você se deparou com esse outro item aqui, quando nós vimos essas duas crianças de coloração, né? Ó, uma negra e outra branca. Quando vou para o texto e eu observo que ele diz que cresceu em comunidades com pessoas, né? Persons de muitas raças, nacionalidades e culturas. Então, você já tem, não é, um olhar clínico para o color e os valores, né? E os seus valores na qualidade de human being, de seres humanos, né? Está dizendo que não é baseado em human being. Então, aqui,
O que ele traz com todos esses itens que eu terminei de colocar aqui para vocês, tá? É, de fato, o racismo. Machismo, sexismo, xenofobia, que é a aversão ao estranho, né? Gordofobia, é para quem não gosta dos gordinhos, e etc, e etc, e etc. Mais um texto, né? Um texto aí de 14 de março, tá? O propósito do texto é criticar os americanos e sua política cambial, informar sobre a elevação do desemprego, defender a criação de empregos, contar uma história engraçada, contar uma história muito triste. Bom, primeiro item que levaríamos em consideração aqui é a presença da fonte. Segundo item, ele fala claramente sobre as questões de desemprego, taxa, e fala que essa taxa subiu, aumentou para 8,1%. A mais alta, né, do século. Ele também pega e fala sobre emprego, job. E as chances de encontrar um outro logo são as piores, né? Desde os recordes iniciados da década de 50 anos atrás, perdão. Aí ele fala que na China, os trabalhadores, na China, os trabalhadores, talvez cerca de 3%. Fala da indústria têxtil lá no Camboja, fala na Espanha, mais taxas, 14,8%. Então, o que é que você consegue visualizar? Que tem uma visão econômica mundial, né? Uma visão de economia, né, voltada aí para as crises e as questões de emprego. Sendo assim, senhores, criticar os americanos e sua política cambial, informar sobre a elevação do desemprego, defender a criação de empregos, contar uma história engraçada e contar uma história muito triste. Nós já conseguimos verificar que tem duas aí que eu vou tirar de aberração, né? Então, informar sobre a elevação do desemprego, ele diz que é uma das mais altas, né? Ele usa esse termo aqui, ó. Highest. O que seria isso aí? Isso aí, senhores, nós temos um detalhe chamado de comparativo. Comparativo. Esse comparativo, ele pode ser de igualdade. E você vê uma expressão assim, ó. As. Ele pode ser um comparativo de inferioridade. E aí você tem o less, menos do que, né? E ele pode ser o de superioridade. Esse de superioridade, por sua vez, ele tem duas estruturas. Se o adjetivo for curto, até 2 sílabas, ele vai se receber R, than. E aí você tem a tradução do mais que ou mais do que. Se o adjetivo for longo, você vai colocar o more, mais o adjetivo que é grande, mais than. Mas não responde a nossa estrutura ali em evidência. Por quê? Porque a estrutura aqui é chamada de superlativo. Usa-se quando você quer deixar em evidência. Tá? Por que aconteceu isso? Porque diz que quando o adjetivo for um adjetivo curto, ele vai receber EST. Entretanto, no início, você tem o artigo. Se o adjetivo for um adjetivo longo, né, um adjetivo com mais de 2 sílabas, você vai ter o the, depois vai colocar o most, depois
tem essa estruturação. Por isso que eu vou dizer assim, o mais importante, the most important, né? O mais importante, the most important of all, né? De todos, o mais importante de todos. Porque a palavra importante, ela é uma palavra grande, né? E aí você tem essas duas percepções de trabalho. Isso, na hora de se trabalhar um texto, tem extrema relevância, tá? Justamente para você ter uma boa compreensão do que se propõe a trabalhar dentro desse critério, né? Ou eu estou enfatizando, ou eu estou comparando. Que tipo de comparação? É uma comparação de igualdade? É uma comparação a menor? É uma comparação a maior? E isso, dentro de uma linha de entendimento textual, ele é extremamente importante. Extremamente importante. O mesmo texto, tá? Ele diz aí, a palavra abaixo do texto que exprime ideia de contraste. Gente, quem é que exprime ideia de contraste? Ideia de contraste, tá? Aí ele está perguntando pela conjunção ou pela locução conjuntiva. Ele quer saber qual é a que tem a ideia de contraste. Certinho? Muito bem, elas são muito utilizadas, né? Dentro dessas meninas chamadas de conjunções, a gente sempre tem aquela dica, né? De fanboys. Fanboys. Esse acrônimo, ele é utilizado justamente para facilitar as nossas vidas, né? Esse F de for, esse A de and, esse N de nor, esse B, but, esse O, or, o Y de yet, certo? O S de so. Então, aqui você vai ter pois, e, nem, mas, ou, todavia, então. Então, você tem aqui explicação, uma adição. Eu gosto de dizer que ela é positiva. Aqui, ó, eu digo que ela é uma adição, e aí eu falo que ela é negativa, o nem, né? O mas, ele indica um contraste, uma oposição. O ou, ele indica uma alternância, O todavia vai me explicitar uma adversidade. E esse rapazinho, ele me diz aí de uma consequência, uma conclusão. Pronto. Das conjunções, a mais tranquila são as correlativas. Elas sempre vêm em pares. Né? Both and, tanto quanto. Essa daqui nós já vimos que é e. Essa daqui logo, em breve. Essa onde. Né? Onde. Tá? Mas a que vai me trazer uma ideia de contraste é a letra B de bolacha. Tá? Vai me trazer a ideia de contraste. Bom, também caiu num vestibular, né? Aqui é um cartaz fixado aí num lugar bem visível, né? Ele fala sobre administração, e segurança no transporte, certinho? Tem aqui .gov para dar credibilidade, não é? Credibilidade. E ele diz que para proteger você, to protect you, né, para proteger and your fellow passengers e os demais passageiros, né, ele fala que essa
TSA, essa administração, né, ela requer por lei, né, inspecionar todas as bagagens como parte do processo. Some bags, algumas bagagens, são abertas e inspecionadas fisicamente. E aí ele fala o seguinte, que a sua bagagem estava dentre aquelas que foram selecionadas para inspeção física. Tá? Então, eles são colocados normalmente em locais bem visíveis. Na hora que você recebe sua bagagem, está lá o aviso de que a sua bagagem ela foi inspecionada por essa administração de segurança do transporte. Vamos lá ver. Caiu no Enem, diz o seguinte: as instituições públicas, por isso tem .gov lá, fazem uso de avisos. Então, eu já sei que são avisos, como instrumento de comunicação com o cidadão. Esse aviso, voltado a passageiros, tem o objetivo de notificar o passageiro pelo transporte de produtos proibidos? Não. Solicitar que as malas sejam apresentadas para inspeção? Dar instruções de como arrumar malas de forma a verificar a inspeção? Apresentar desculpas pelo dano causado à mala durante a viagem? Informar que a mala foi revistada, porque aqui você já tem uma passiva. Passive voice. Sendo assim, senhores, letra E é a nossa resposta correta. Questãozinha bacana. Caiu aí no Enem. E é isso, pessoal. That's all, folks. Por hoje é só. Mas na segunda-feira tem muito mais treinamento para nós aqui da segunda série. Te vejo em breve. Bye.